Olá, amigos, amigas, ouvintes, espectadores. Está começando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, convidamos a todos, onde quer que estejam, seja em vossos lares, seja no trabalho, não importando onde. O que importa é a conexão mental pela qual nós entraremos agora. Cada um acalme o coração, acalme a mente, seja por uma respiração profunda, tranquila, pausada. E vamos pensar no Cristo, pensar em Jesus. Pensar nele naturalmente nos acalma, naturalmente nos leva a frequência vibratória necessária a uma prece. Assim, já mais calmos, rogamos ao Pai Maior as bênçãos necessárias a cada um, através das forças, as boas intuições, os bons pensamentos, a fim de que possamos vencer os obstáculos que nos aproximam, nos dando as forças que necessitamos para os próximos dias, para os próximos momentos, que durante nosso diálogo, nossas vibrações possam alcançar também o infinito, alcançar as mentes ainda prisioneiras de si mesmas, mentes aturdidas pelo corre-corre, o dia a dia, o arrastamento que este planeta acaba nos acometendo. Que todos possam receber, de alguma forma, um pouquinho das nossas emanações. A nós outros, que nós possamos estar recebendo o auxílio pela qual possa nos trazer alívio às nossas dores, dores na alma, dores do corpo, ou até mesmo curas. Quem sabe cirurgias. Ó Pai amado, obrigado por tudo que somos. Que assim seja. Que assim seja. Dando curso às reflexões contidas no livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, hoje vamos refletir sobre uma frase de João, está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, e se refere a Tomé. A frase é a seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Emmanuel comenta da seguinte forma esta frase que está lá no Evangelho de João. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações.
Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior, entretanto, em vez de consagrar-se aos serviços das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores. Quando Jesus vem, logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. É a nossa reflexão de hoje, Deus. Sim. Que temos no Evangelho para trabalhar esta reflexão? O Evangelho inteiro. Mas tudo bem, vamos por partes, né? Pois então, gente, Julci. Pois então. Sabes que você estava lendo ali e eu estava refletindo. Outro dia que fiz aquele questionamento, né? Será que nós já temos a consciência espiritual necessária para o aproveitamento da lição? Tomé, ele é muito semelhante a nós outros. Tomé, ele exigia provas, ele tinha uma fé um pouco vacilante, né? Ele até tinha coragem na fé, ele não escondia que ele seguia Jesus, mas a fé dele era vacilante no egoísmo dele, no orgulho dele, né? Que acabava fazendo ele duvidar, se questionar. E aí ele não estava presente na primeira visita de Jesus. E o que acontece, né? Mas na segunda ele estava. Ele foi orgulhoso, né, Deus? Ele foi orgulhoso, né? Faltou humildade para Tomé, né? Nós não tenhamos dúvida. É o claro exemplo daquele, né, que necessitando comprovação de algo que pareceu claro aos demais colegas dele naquele momento e naquele evento, ele vacilou na fé e obrigou, a gente tem lá nas escrituras, obrigou Jesus a mostrar as feridas e deixá-las à disposição para que pudesse tocá-la. E de fato, Tomé representa, Dilson, na vida atual, a nossa fragilidade de assumir a nossa postura.
Sim, eu estava pensando aqui, Julci, a atualidade mesmo, né? Nós outros, algumas pessoas, mas nos referindo a nós, quando a gente está doente, acamado, tem algum infortúnio, e aí a gente esgota as buscas terrenas para a resolução daquela nossa queixa, e a gente se volta à busca para as coisas de Deus. E a gente se aproxima das casas religiosas com a vontade de ser curado, de que resolvam os nossos problemas. Daí nós nos intitulamos crentes, seguidores do Cristo, seja no braço que for, né? E Emmanuel, Deus, ele foi muito feliz quando ele fez a analogia do que aconteceu com Tomé com o aluno displicente. Isso. O aluno displicente é aquele aluno que quer passar de ano, que quer ver a sua vida escolar andando, né, progredindo, evoluindo, mas que não quer estudar. Que atalhos. Que atalhos. Ele que vai atalhos. no Google pegar as respostas das provas. Então, se a gente olhar o que Emmanuel nos trouxe de reflexão, aumenta ainda a expressão do orgulho demonstrado por Tomé no nosso dia a dia, Deus. Então, e aí continuando, a gente se aproxima das casas religiosas buscando que resolvam os nossos problemas. Quando nos é deparado pela doutrina dos espíritos que nós temos de reparar, né, que temos que nos reformar, que nós temos que modificar as coisas do coração, né, a nossa natureza, a gente se depara com a verdade que a gente não gosta. A gente sabe disso. É também ensinamento de natureza espiritual que a dor é o recurso mais eficiente que nos faz buscar os caminhos religiosos que a gente procura, tendo em vista que eles se apresentam de forma facilitada para o nosso ingresso, né? E com alguma solução para as nossas dores. Mas a pergunta que a gente não deve deixar calar é: isso significa seguir o Cristo? Pois então. Ou resolver o nosso problema imediato pelas nossas faltas ao currículo escolar? Nós confundimos, Julci, eu creio, o amor de Deus, né? A gente acredita que é fazendo a nossa vontade, bem diverso da prece do Pai Nosso, que a gente diz, né, seja feita a vontade de Deus, mas a gente verbaliza uma coisa desejando outra, desejando o oposto. Não poderíamos fazer a prece com tanta frequência, né, Deus? Não sentimos ela. Não dessa forma, né? Nós temos que procurar sentir a prece. Mas esse aluno matriculado é nós, quando nos aproximamos de uma casa espírita, então comentando a nossa área, a doutrina kardecista. E nós, por vezes, nos intitulamos até trabalhadores, Jussi. Até trabalhadores, seguidores do Cristo. Mas, na verdade, nós queremos um retorno, uma satisfação pessoal. Então, irmãos, não é vedado que a gente procure um educandário da alma, uma casa espírita, como o Gilson referiu, para resolver os problemas que afligem o nosso coração. Não, até é incentivado que o façamos, mas que isso não seja o objetivo final da nossa visita a uma casa espírita, que esse seja o nosso marco inicial, que isso nos motive
motive a entender que é servindo ao próximo e melhorando a nossa conduta pessoal que nós estaremos efetivamente na escola da vida seguindo Jesus, Deus. Daí, seguindo Jesus não é ser suspeitoso e nem exigente. Seguir Jesus é observar os seus ensinamentos, pela qual, de novo, José, é exemplo de amor, de renúncia. E nós, qual exemplo nós damos? Jesus disse em certa passagem das suas lições que nós devemos nos fazer pequenos como as crianças. Ele estava nos ensinando o exercício da humildade, da mansidão da criança, da passividade da criança, daquela candura da criança. E ato seguinte, ele nos convoca a servir o nosso semelhante, a trabalhar na seara, porque o trabalho é a ferramenta do nosso processo evolutivo, a edificar no nosso coração aquele mundo que ele veio nos ensinar a viver. Essa é a frase de Jesus, né, para Caifás, quando ele chegou em Jerusalém. Então, ele chega e se senta numa espécie de mureta, e Caifás questiona ele: ô Nazareno, o que tu fazes aqui? Né? Ele tinha a característica de Nazaré, e aí Jesus olha com aquele olhar dele sério, está no livro Boa Nova, e ele diz: eu vim aqui edificar o reino de Deus no coração dos homens. Né? Então, o que é o reino de Deus? Ele é essa escola de reclamações daquele indivíduo suspeitoso e exigente. Então, nós, por vezes, somos muito críticos, né? E se nós nos permitirmos levar por essas vibrações, nós não nos aproximaremos das coisas de Deus. A mansidão, a brandura, a humildade. Então, os pobres de espírito que Jesus dizia: ou deixai vir a mim aqueles que têm os corações semelhantes aos das criancinhas, né? Sem dúvida. Caifás representou, Deus, a época, o adversário de Jesus, pois Caifás entendia que Jesus era perigoso sob o ponto de vista do movimento político da época, político perdeu religioso. O poder, né? Mas de outra forma, com outras matizes, com outros procedimentos, com outras atitudes, ao longo dos milênios nós não soubemos aproveitar a mensagem do Cristo. Nós distorcemos, nós ignoramos, nós adaptamos a nossa forma cômoda de ver a vida, e isso redundou nesta infelicidade que campeia até hoje entre nós. Perguntamos agora, amigos, não está na hora de nós refletirmos melhor o nosso comportamento, sermos diferentes de Caifás, de Tomé, e ingressarmos num outro campo da reflexão, a fim de que acalmemos o nosso coração? Nós temos que fazer um olhar para dentro de nós e olhar para frente depois do porvir, quando nós fecharmos os olhos da matéria. O que vai nos acontecer? Se nós pensarmos que somos espíritos e que nós vamos continuar vivos, então já temos ali um sinal amarelo. O que eu estou fazendo para ter no porvir uma vida feliz ou mais agradável? Daí, todos os ensinamentos de Jesus, eles formam um manual
para esta vida futura, essa preparação, ou para preparar nossa malinha de viagem, aquilo que a gente consegue colocar lá dentro. O Tomé, o orgulho de Tomé, não é um bom exemplo. As dúvidas que Tomé formulava, a exigência dele, e todos esses ensinamentos de Jesus, pela qual se permitiu deixar Tomé tocar, Jesus ele nos propõe essa observação por esse exemplo daquilo que nós não podemos seguir, daquela exemplificação que nós temos que evitar. Evitar esse comportamento. Evitar esse comportamento. Então, olhando para a vida futura, o que nós esperamos? Ou o que eu estou fazendo hoje como preparação para o porvir? Então é necessário que a gente tenha uma consciência e promova uma reforma íntima imediatamente. Nunca é tarde para começar. Deus. Já estamos indo para os finalmentes, né? Então, é importante a gente deixar esta reflexão a todos que estão nos escutando e nos vendo. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. A escola ainda está aberta. As lições ainda estão postas. Mas tendo em vista a transição planetária, a mudança vibratória, em que a Terra será submetida logo aí na frente, a escola vai fechar. Vai fechar. E nós seremos provacionados e teremos que passar de curso. E aí? Então é necessário começarmos imediatamente. Nunca é tarde para fazer alguma coisa. Não sejam daqueles que já estou velho, não tenho mais tempo. Não façam isso. Sempre há tempo, ainda para uma frase verbalizada. Deus me perdoe. Deus me ajude. Sempre haverá esse tempo. Então, gente, já preparando a nossa prece de encerramento, fazer o bem, gostar, amparar, amar, perdoar, tolerar, atender, não é meta, é tarefa, é para hoje, todos podemos. Com esta frase, com este recado de hoje, vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento. Tem a natureza e o poder de aglutinação fluídica e energética. Quem está nos assistindo, coloque junto aos seus aparelhos as suas águas, pois não estamos sozinhos. Prepostos de Jesus, em nome dele, nos acompanham, nos fortalecem, nos intuem bons pensamentos. Então, quem estiver com dores, põe a mão sobre o local, se for possível. Quem estiver sofrendo, pense em Jesus, que morreu por nós, sem nada dever. Quem estiver aflito, entregue a Deus a sua aflição e peça forças para suportá-la. Quem estiver infeliz, renove a sua fé no Pai e na certeza da sua felicidade futura. E com a humildade que o programa de hoje propôs, e com a vontade de ser atendido, elevemos o nosso coração ao Mestre Jesus, pedindo para que permita que os seus anjos benfazejos atuem sobre nós. Derrame os seus fluidos curativos sobre os nossos corpos, sobre as nossas dores, sobre os nossos males, sobre as nossas deficiências do corpo e do espírito. Sabemos, Senhor, que sabe mais de nós do que nós mesmos. Então que seja feita a tua vontade. Mas ainda assim, suplicamos,
Compadeça-te de nós, fortalece a nossa coragem, o nosso desejo de nos melhorar. Obrigado por tudo. Perdoa-nos a nossa pequenez, a nossa claudicância, a nossa dificuldade de entendimento da bênção dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e que assim seja.